Então, essa aqui é a plataforma que a gente vai usar para se comunicar, tá? Nas web conferências, vão ser pelo Google Meet, tá? Que a Unemat conseguiu fazer uma parceria e está disponibilizado. Então, a gente vai se encontrar por aqui. Tudo aqui vai ser gravado e depois colocado na plataforma. Então, se alguém perder eventualmente a data, o horário, enfim, chegar atrasado, não tem importância, porque depois é só a pessoa entrar lá na plataforma que vai estar lá o que foi desenvolvido no dia de hoje. Então, as nossas atividades sincrônicas, que chama nessa atividade remota, que são as atividades que nós vamos estar fazendo juntos, ou seja, estamos conectados ao vivo, vão ser todas as segundas-feiras, à tarde. Por que é esse dia? Porque esse é o dia da disciplina no formato original dela, lá no formato da presencial, né? Então, toda segunda de tarde, eu ou a professora Lúbia, ou nós duas juntos, vamos estar presente nesse momento com vocês. Tá? Eu fiz já um vídeo de apresentação me apresentando, então eu não vou estar retomando isso porque já está lá disponibilizado, né? Mas para quem não assistiu, eu sou a professora Chayana, tá? E eu que vou estar com vocês nesse semestre de 2020/3, junto com a professora Lúbia. Tá? As disciplinas nesses semestres, elas são em duplas ou trio de professores. Tá? Isso por conta de todos nós termos que nos adaptarmos às disciplinas. Né? Então, vocês vão ter essas disciplinas com os dois professores. Então, eventualmente, vou estar eu, vai estar a professora Lúbia, ou vão estar nós as duas, tá? Isso aí vai ser conforme a nossa disponibilidade de carga horária. A princípio, nesse primeiras 2 semanas, eu vou estar sozinha, porque a professora Lúbia ainda está de licença maternidade. Então, ela volta efetivamente com a gente a partir da metade da próxima semana. Tá? Então, nesses 2 primeiros encontros, vou ser eu que vou estar com vocês. Tá? E esse momento aqui que a gente vai estar junto, ele é principalmente para tirar as dúvidas. A gente vai abordar um pouco o conteúdo, mas a ideia desse momento ao vivo é para retirar as dúvidas, tanto relacionado aos materiais, como relacionado às avaliações. Tá? Então, esse é o momento que a gente vai ter para estar falando ao vivo. Os demais momentos, que são os momentos assincrônicos, é o momento que vocês vão desenvolver o desenvolvimento do conteúdo através do material que está disponibilizado lá na nossa sala virtual, na nossa turma virtual. Então, vejam que lá está disponibilizado o conteúdo da disciplina inteiro, tá? Tá todo o conteúdo está lá. Só um minuto. Desculpem, é que aqui também em casa também faz ruído. Eu estou com 2 crianças em aula nesse mesmo horário com o pai, então às vezes vai estar algum barulhinho e não se incomode se passar alguma alma aqui atrás de mim, tá? Que essas são as inconveniências do home office, né? De nós estarmos em casa. Mas enfim. Então, vocês vão estar lá, todo o material está lá disponibilizado. Já está tudo lá, tudo que a gente vai estudar tá disponibilizado lá na plataforma. E aí, qual que é a dinâmica? A dinâmica é vocês se organizarem para ir estudando aquele material. Então, vocês vão estar estudando o material durante a semana, e aí nós vamos estar aqui na segunda-feira para retirar essas dúvidas e para reafirmar algum conteúdo que ficou deficiente ou que ficou muito perdido. Tá? Então, a ideia é que a gente sempre adiante nessa webconferência o conteúdo que vai estar na próxima semana. Então, nessa primeira semana, a gente tem lá o conteúdo da importância da bioestatística e nós temos o conteúdo na mesma data, que é a questão da população, censo e amostra. Então, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai comentar um pouquinho desses temas, e aí vocês vão ter a semana inteira para trabalhar isso. Na próxima segunda, a gente tira alguma dúvida
sobre esse tema e já começa no próximo. E assim vai todas as outras semanas, certo? Lá está disponibilizado não vídeos meus de videoaula, tá? Está disponibilizado vídeos que tem na internet de outros professores. Então, não. Depois volta. Travou. Tá. Vamos ver se volta de novo. Voltou, né? Esse vai e volta é assim mesmo, tá, gente? Infelizmente, a gente vai ter esses problemas de às vezes travar e voltar, mas por isso não fiquem muito apavorados, porque vai estar gravado, tá? E a gravação ela corre na íntegra daqui do meu computador, então podem ficar despreocupados. Mas isso acontece, tá? Outro problema é que, assim, como a Unemat juntou com o Google aí para todo, tem um monte de turma nesse mesmo horário. E como a gente tem que entrar com o login da Unemat, então às vezes vai ter esses traves. Assim como lá na plataforma, vocês às vezes vão ter alguns problemas que vai ter que reiniciar e voltar de novo. Lembrando que a plataforma lá da Unemat, o SIGA, ele atualiza todo dia às 5h10 da tarde. Então, eu aconselho vocês não fazerem atividade nesse período, porque ele perde tudo que está fazendo até reiniciar o sistema. É um período curtinho, é de 5 minutos que ele faz isso, mas às vezes você está intertido e de repente você perde todas as coisas que estão fazendo lá, tá? Então, tomem esse cuidado também com a nossa plataforma do SIGA. Certo? Dúvidas? Posso continuar? Bom, As atividades vai ser tudo pelo Meet, tipo, vai ser tá. disponibilizado lá para depois a gente fazer? Isso. Como que vai ser a questão das atividades? Todas as atividades que vocês vão fazer são atividades avaliativas, tá? Então, vocês vão ter 4 atividades avaliativas para fazer ao longo dessas 6 semanas. Qual que é o principal detalhe que vocês precisam cuidar dessas atividades? É as datas de entrega, certo? As datas de entrega. Porque o que acontece? A gente coloca a atividade no sistema e coloca até que dia pode ser feito. Se passa dessa data, o sistema vai travar e vocês não vão conseguir fazer mais. Então, tá lá as 4 atividades que vão ser feitas. Tá lá no nosso plano de ensino, as atividades estão colocadas lá e está disponibilizado também já nas videoaulas. Então, qual que vão ser as atividades que a gente vai fazer? A gente vai fazer 4 atividades. A nossa primeira atividade é a participação de vocês num fórum. Então, lá no primeiro item que tem a importância da bioestatística para a enfermagem, tem um link do fórum. Então, o que vocês vão fazer? Lá tem um questionamento, vocês vão estar estudando o material que eu mandei e fazendo outras pesquisas em outros materiais, e vão estar fazendo comentários sobre o questionamento que eu fiz lá. Tá? Então, essa atividade vocês vão ter uma semana para fazer. Então, até segunda-feira que vem, esse fórum está aberto. Então, vocês vão lá e vão colocar seus comentários. Depois, eu vou estar analisando esses comentários e aí daí vai sair uma nota. Tá? Então, o que vai ser? Como que eu vou fazer isso? Eu vou analisar baseado no conteúdo que vocês vão escrever. Se realmente faz sentido o que vocês escreveram, ou se é uma coisa totalmente fora do que a gente estava esperando. Tá? Lá é para vocês discutirem. Não precisa ser um livro, nem é para copiar da internet e colocar lá. É para fazer um comentário mesmo do que vocês entenderam, baseado no que foi apresentado nos materiais. Os materiais que eu coloquei lá não são materiais longos, e se vocês sentirem que está faltando ainda, vocês podem estar enviando e-mail perguntando que não está entendendo, ou ainda procurar material mesmo em outros sites, tá? Não tem esse problema, nem fiquem restritos só a esse material, porque não é essa também a ideia.
certo? Depois, num segundo momento, nós vamos ter outra atividade avaliativa, que é vocês responderem um questionário. Esse questionário, ele vai estar disponível no dia 31/8. Então, no dia 31/8, vocês têm o dia inteirinho para responder esse questionário. Mas só vai ser esse dia. É como uma prova, certo? Só que essa prova só pode ser feita uma vez também. Então, vocês precisam se organizar para no dia 31 vocês responderem esse questionário, tá? Esse questionário só tem uma vez que pode responder ele, tá? Serão 10 questões e dessas questões cada uma vale um ponto. E aí a maioria das questões ou são de marcar ou são de respostas curtas. Então vocês vão responder, eu e a professora Lúbia vamos corrigir e depois já enviar para vocês via e-mail a nota de vocês. Então essa será a nossa segunda. É uma tentativa para realizar esse questionário, tá? É como se fosse uma prova mesmo. Então, aí vocês se preparem para responder esse questionário. O que vai cair nesse questionário? Vai cair o material dessas 2 semanas que a gente vai estar trabalhando. Vai cair a questão da população, censo e amostra, que é já o material que está lá na próxima atividade, e vai cair sobre os tipos de dados e as medidas as medidas centrais e de dispersão. Então, são esses 2 conteúdos que tem lá que vão cair nesse questionário. Vocês vão fazer esse questionário no dia 31/8, tá? No dia 31/8, a gente tem uma webconferência. Então, se prepare, a gente não vai responder nada do questionário nessa webconferência. A gente vai tirar outras dúvidas. Tá? Então, se preparem para se organizarem como vocês vão fazer, que horários vão fazer isso. Porque essa organização de que horas que vocês vão entrar, que horas que vocês vão fazer, é de vocês. Tá? É totalmente de vocês. Vocês que têm que se organizar qual horário que fica melhor para responder, qual horário fica melhor para estudar, enfim, vocês se organizem. Certo? A nossa terceira atividade, deixa eu ver aqui a data. Deixa eu outra dúvida aqui. Pergunta. É o Ellison, eu de novo. Sim. Tipo, não tem como deixar duas tentativas, porque se cair a rede, a gente vai perder a prova. Se cai a rede, o sistema informa para nós que foi perdido. Não se preocupa. Informa, aí tem outra tentativa. Aí você pode fazer de novo. Continuar, né? Isso, Tá. Só que daquele detalhe, né? Não é para fazer entre as 5 e as 5:10. Porque as 5:10, entre as 5 e as 5:10 da tarde é quando o sistema atualiza. Aí perde tudo mesmo. Tá? Tem que ser antes das 5 horas da tarde ou depois das 5:10. Tá? Por que não dá para a gente botar várias tentativas? Porque as questões vão estar abertas no computador de vocês, assim como todos os outros conteúdos, né, gente? Então, a gente não tem como fazer esses bloqueios. Tá? Então, fica incoerente dar várias opções, porque todos os materiais vocês vão estar disponíveis. Essa era a minha dúvida, se cair essa rede... A gente não tem como fazer esses bloqueios, vai travar o computador, vai ficar normal. Tem como refazer, tá? Tá bom, obrigado. Certo. A nossa terceira atividade, deixa eu lembrar a data, só um minutinho que eu vou entrar aqui também, que eu não lembro. A nossa terceira atividade é até o dia, cadê? 21/9. Isso, 21/9. Do dia 21, essa é a última, do 21/9. Tem outra antes, espera aí. Do dia 14/8 é essa, não. Dia 7 ou dia 14, deixa eu olhar no calendário aqui. Dia 14/9, a terceira avaliação. É 14/9, isso. Dia 14/9 é a terceira avaliação, 14/9. Então, o que é essa terceira avaliação? Nós vamos trabalhar no decorrer da disciplina com um banco de dados no Excel.
tá? Nós vamos trabalhar esse banco de dados. Então, o que que vai ser essa terceira avaliação? Eu vou dar um banco de dados para vocês, e esse banco de dados vocês vão transformar em tabelas e em gráficos e vão enviar para nós. E aí, eu e a professora Lúbia vamos avaliar essas tabelas e esses gráficos, tá? Essa atividade, a gente vai aprender a fazê-la antes, tá? Não se preocupe. Tanto tem os vídeos lá ensinando, mas a gente vai trabalhar na webconferência como que faz essas tabelas, como que bota título, como que faz descrição de tabela e gráficos. A gente vai trabalhar isso antes. Então, a terceira tarefa, que é no dia 14/9, precisa ser entregue até essa data, tá? É trabalhar esse banco de dados. Ah, mas professor, eu já fiz, eu já quero mandar. Posso fazer isso? Eu sou expert no Excel, já sei como é que é, vou fazer e vou mandar. Pode mandar antes, só não pode mandar depois. Tá? O prazo final é dia 14/9 para enviar essa tarefa. E a última tarefa, que termina no dia 21/9, que é quando encerra a nossa disciplina, é a data final da nossa disciplina, é o preenchimento de um formulário, são perguntas, que vocês vão responder baseado em um artigo. Então, eu vou deixar lá para vocês 2 artigos científicos. Vocês escolhem um, e aí, baseado no que está no artigo, vocês vão responder essas perguntas que a gente fez para vocês. E aí vão mandar esse arquivo, é um arquivo do Word, respondido, vão enviar para mim e para a professora Lúbia. E aí nós vamos fazer também a correção para liberar as notas de vocês. Essa atividade vai até o último dia da nossa aula, que é dia 21/9. Depois disso também não tem como enviar. Quer enviar antes? Pode enviar antes, a gente até corrige antes e já libera a nota. Só não pode enviar depois, tá? Só não esqueçam esse detalhe. Dos envios tardios, pode enviar antes, mas não pode enviar depois. Tá? Quem se sentir seguro e quiser ir fazendo, pode fazer, não tem problema. Tá? É uma questão de vocês, conforme vocês forem se sentindo à vontade para estar fazendo a tarefa. Certo? Dúvidas em relação às avaliações? As avaliações aqui já vão estar disponíveis aqui, já está disponível no Siga para gente. Já estão lá, todas estão disponíveis lá no Siga. Vocês entram lá em tarefas, né? Só o questionário, o questionário vocês só vão conseguir abrir no dia 31. As demais tarefas vocês conseguem abrir antes, só tem que cuidar da data do envio para não ultrapassar, porque depois que encerra a data, aí ele trava. Tá? O único que vocês não conseguem abrir antes é o questionário. O questionário só vai dar para abrir no dia 31 mesmo. 31/8? Como? 31/8? 31/8, exatamente. Até final desse mês. Tá? Que Professora, eu tenho uma dúvida. Pergunta? Os envios vão ser via e-mail, né? Não, é tudo pelo sistema. Tudo pelo Siga. Tudo pelo Siga. Tá. Lá no Siga vai aparecer para vocês lá, envio de arquivo, aí vocês anexam e botam embaixo adicionar. Tem que fazer as duas coisas. Primeiro anexar e depois adicionar. E aí enviar, tá? Vocês tenham esse cuidado lá. Mas eu posso mostrando para vocês quando chegar mais perto. Se alguém tiver algum problema de envio, eu mostro para vocês como é que faz esse envio. Mas é tudo pela plataforma. Tá? Tiago, quer falar? Abriu o microfone. Professora, uma dúvida sobre esse questionário para responder. Tem um tempo ou não? E boa pergunta. Tem um tempo de 1 hora para estar respondendo esse questionário. Tá? O tempo de 1 hora. Então, vocês precisam se programar para ficar essa 1 hora aí disponível para responder. Tá? Eu imagino que vocês não vão gastar 1 hora para responder, tá? Não é um questionário de outro mundo, não, tá, gente? Ninguém está aqui. Eu e a professora Lúbia não vamos estar fazendo nada que vá assim, demandar... comprometer vocês. Não, nada disso. Que bom, então. Vai ser bem tranquilo.
tá? A gente sabe que esse processo é um processo de adaptação, tanto para vocês como para nós, tá? Então, a gente vai com calma e, assim, tudo a gente está muito aberto, tanto no WhatsApp como no e-mail. Qualquer dúvida, vocês podem estar enviando que a gente vai respondendo na medida do possível, tá? É claro que, assim, vamos tentar respeitar os horários comerciais, né? Que os horários, os períodos diurno, porque é difícil também para a gente se organizar em outros horários. Às vezes eu recebo umas mensagens tipo meia-noite, 1 hora da manhã, eu não vou responder, tá, gente? Isso eu só respondo em horário comercial, né, Mate? Não me paga para trabalhar de madrugada, por enquanto. Então, e a mesma coisa a professora Lúbia. Então, a gente vai trabalhar em horários comerciais. Eu sei que o horário de vocês é um pouco diferente. Às vezes pega e estudar de madrugada e aí surge a dúvida naquele momento. Não tem problema, vocês podem mandar, mas a resposta não vai ser automática, tá? Professora, Pode falar, Patrícia. creio que seria viável a gente criar um grupo no WhatsApp, né? Porque às vezes não dá tempo de ficar acompanhando tudo no SIGA. E aí algumas informações para ser passada pelo WhatsApp. Igual hoje a gente estava perdidinho em relação aos horários, que a hora que eu entrei não estava conseguindo ainda visualizar. E aí a gente já tem um grupo nosso que é da nossa turma, e aí algumas informações que a líder da sala está tendo, ela encaminha nesse grupo, mas nem todos são da nossa sala. Então fica complicado. Mas eu acho que se a gente agora montar um grupo só da estatística de agora, eu acho que fica bem viável para todo mundo, né? Tá, tem um grupo já da bioestatística, a gente só tem que incluir o pessoal novo, tá? Então, a gente faz depois esse link aí, você passa, Patrícia, quem que é a líder da sua sala, que eu adiciono e ela repassa para vocês e vocês adicionam todo mundo. A Gisele me ajuda aí também, né, Gisele? Ela está repassando o link para o pessoal. É a Cirlei. A Cirlei? Isso. Então, depois eu pego com o telefone de alguém, ou dela, para alguém tá me certo. passar, a gente tá adicionando vocês da outra turma. É assim, a turma desse grupo, né, da bioestatística que fechou, vocês são em 48 alunos. Então, vejo que também é bem difícil para mim e para a professora Lúbia, né, porque é mais alunos do que eu teria lá no presencial. Né? Então, vocês também têm um pouquinho de paciência com a gente se as respostas não forem imediatas, tá, gente? Que é muita gente para a gente estar respondendo, e fora isso, a gente tem uma demanda de outras atividades, né? Para estar fazendo com a própria Unemate mesmo, tá? Mas a gente vai seguindo e vai tirando todas as dúvidas e vai tentando responder todo mundo. Aí, a Gisele já conseguiu enviar no chat o link do grupo. Então, eu peço que o pessoal aí já entre, né, e repasse para os demais, tá? Obrigado, Gisele, pelo link. Já mandou para a gente. Bom, então, eu acho que era isso em relação às perguntas, né, às avaliações, tá? Então, detalhe sempre às datas, certo? E agora, então, eu vou passar para vocês uma introdução do nosso conteúdo, né? Das nossas tarefas, das nossas atividades, de uma maneira geral, tá? Eu sei que esse processo aqui de ficar na frente do computador é um pouco cansativo, então o que a gente vai falar aqui, por isso que a ideia maior é tirar dúvidas. Hoje é um momento diferente, porque é o primeiro, mas nos demais a gente vai tentar ser um pouquinho mais sucinto nessa questão aí expositiva, para retirar realmente as dúvidas de vocês, tá? E aí, assim, podem me mandar pelo chat as perguntas, pode me interromper durante a apresentação, eu não tenho problema se me interromperem durante a apresentação. Aí eu tô com o celular aqui aberto para o chat também, então podem estar enviando perguntas que a gente vai respondendo no decorrer, tá? Não precisa esperar para terminar. E lembrando, quem estiver muito cansado, tal, vai sair, assiste depois, tira um tempinho para assistir depois, tá? Só que tente assim, eu aconselho vocês a ideia que eu que já trabalhei nesse sistema remoto, tirem a segunda de tarde para atualizar os materiais, para ler o material, tira um dia só, não precisa ficar estudando também
todos os dias, porque eu sei que vocês têm outras disciplinas, né? Mas se vocês dedicarem pelo menos um dia da semana para a disciplina, eu acredito que vocês vão ir bem. Tá? Eu sei que a disciplina gera um pouco de medo aí, de expectativa, porque todo mundo foge um pouquinho da bioestatística, né? Por conta da matemática. Mas a bioestatística, vocês vão ver que é uma ferramenta, né? E que, por mais que a gente dependa um pouquinho da matemática, mas ela é muito intuitiva, tá? E é muito utilizada na nossa profissão. Tá? Então, fiquem à vontade para estar debatendo em relação a isso também, certo? Eu vou compartilhar com vocês, então, a minha tela para apresentar um pouquinho sobre o que a gente vai trabalhar. Deixa eu abrir aqui a minha tela. Estão vendo a minha tela? Me dá um sim aí. Sim. Sim? Beleza. Então tá. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai fazer Vamos estar discutindo um pouquinho essa introdução da bioestatística, só para vocês terem uma base de como que a gente vai trabalhar ao longo dessa semana. Dessas semanas, não, desse semestre, né? Desse semestre aí de 2020/3. Tá? Então, o que vem ser a estatística em si? A estatística é uma ferramenta ou uma disciplina, né, que trabalha com uma coleção ou reunião de dados, tá? O Ellison, você está com problema? Vai sair, tenta entrar de novo. O link está lá no Google, lá na plataforma, é que eu estou vendo aqui pelo chat, tá, gente? Lá na plataforma, ele está como notícia. Assim que você entra, já está lá o link. Tá? Então, se você quiser sair e voltar, pode entrar por lá. E eu mandei também no WhatsApp, se você já está no grupo, eu não sei se já entrou, mas no grupo também está o link do Meet, tá? Bom, então a estatística vem ser uma coleção ou reunião de dados, né, que serve para fornecer informações. Na verdade, a gente usa estatística na área da saúde muito com esse propósito, né, para fornecer informações que vão ser utilizadas para discussões tanto de problemas macros como problemas micros. Então, a gente consegue trabalhar a estatística desde problemas de saúde pública, como problemas do meu setor lá de serviço dentro do hospital. Tá? Além disso, a estatística nos fornece, né, é possível, através da estatística, conhecer um problema. Tá? Por quê? Porque números não mentem, né? Números são fatos. Então, por conta de ter essa possibilidade de trabalhar com número, a gente consegue realmente ver o problema. Tanto isso é real que a gente pode agora pensar na nossa pandemia, o tanto que a gente depende dos números para fazer todas as atividades, né? Todas as condutas são baseadas nos números, certo? Então, um exemplo que a bioestatística também é utilizada é o seguinte: como é que um médico sabe que a glicemia acima de tanto significa que o paciente está diabético? Tá? Esse resultado se chegou através de cálculos estatísticos. Então, a estatística, ela nos ajuda tanto essa questão, né, do processo de estar conhecendo um problema, como também nos mostra dados que vão ser utilizados para parâmetros. Nós temos basicamente dois tipos de estatística, tá? A estatística descritiva e a estatística analítica. Nessa disciplina, nós vamos estar focando e trabalhando a estatística descritiva, tá, gente? A descritiva. A estatística analítica, ela é um pouquinho mais, eu posso dizer, um pouquinho mais trabalhosa, necessita de um pouquinho mais de demanda de tempo, né? Mas é possível vocês conseguirem trabalhar ela com um pouquinho de disposição, tá? Mas na disciplina, o nosso foco é a descritiva. Então, a estatística descritiva vai trabalhar o quê? Levantamento, organização e descrições dos dados, tá? Esse é o nosso foco principal. É vocês conseguirem levantar dados, organizar e pelo menos trabalhar. Onde é que vocês vão usar isso aqui na vida de vocês de imediato, dentro da universidade? Nos trabalhos de vocês.
tá? Na realização de trabalhos da disciplina e no TCC, tá? Além disso, a gente vai começar a fazer alguns cálculos para compreender esses dados. A estatística analítica, ela trabalha para estabelecer hipótese, para comprovar hipótese e para elaborar conclusões científicas. Então, essa estatística analítica é aquela mais elaborada, né? Aquela que a gente usa geralmente para a questão dos problemas mais complexos. Só deixa eu liberar o pessoal que está pedindo para entrar aqui, para voltar para a apresentação. Geralmente a estatística analítica tem um pessoal... Professora, Oi, pode falar. esses slides vão estar disponíveis para a gente? Sim, assim que terminar, eu já vou colocar também os slides lá disponíveis. Eu não coloquei antes, porque Tá bom. para não ficar perdido lá os slides soltos, tá? Mas eu vou colocar assim que terminar. Entendi, tá bom. Tá bom, obrigada. Nada. Na estatística analítica, então, geralmente é aquela que a gente trabalha lá no mestrado, no doutorado, a gente vai estabelecer hipóteses e vamos comprovar aquilo que a gente está estudando. Tá? Algumas pessoas já no TCC conseguem estar trabalhando já com essas hipóteses, tá? Eu vou ter que sair aqui de vez em quando, gente, porque o pessoal pede o acesso para entrar e é só eu que estou liberando, tá? Então, vai e volta aí. Acontece. Seguindo, então. Basicamente, então, a gente tem a bioestatística em si, trabalha, então, nesses dois momentos, né? Trabalha tanto no levantamento de informações e no registros de qualidade de vida, né? Que vão ser as ações de saúde pública. Então, a gente trabalha em todo esse aspecto vital do ser humano. Então, a estatística, ela trabalha com os dados do nascimento, com os dados de vida, com as informações de saúde das pessoas, com a informação do óbito, para criar ações de saúde pública. E um outro ambiente da estatística, ela trabalha com a elaboração de experiências e de pesquisas clínicas, que são as pesquisas laboratoriais e científicas, como os testes de vacinas, de medicamento. Então, agora, na pandemia, ficou bem claro essas duas aplicações, né? Eu acho que vocês devem estar acompanhando na televisão que todo dia nós somos informados os números, né, os dados de como a pandemia está se comportando aqui no Brasil, como o Covid-19 está se comportando. Então, vejam, esse levantamento de informações, eles são utilizados para programar as ações de saúde públicas que a gente vai estar tendo frente ao problema, certo? E também a gente vai usar a estatística nesse outro momento, por exemplo, no teste de vacinas ou nos medicamentos. Vocês já devem ter visto na televisão as fases dos testes das vacinas e o número de pessoas que precisa ser vacinada e os cálculos que precisam ser feitos para ver se realmente essa vacina funciona ou não. Assim como também vocês já devem ter observado os medicamentos, os estudos que saem sobre os medicamentos. A hidrocloroquina funciona ou não funciona? Tem lá o estudo com tantas pessoas fazendo cálculos estatísticos e mostrando, não funciona. Né? E assim para os demais medicamentos, né? Como, por exemplo, lá o caso como que chama do medicamento oh meu Deus, o medicamento lá para os vermes, a ivermectina. Vocês devem... Ivermectina, isso, a ivermectina. A ivermectina, eles fizeram um estudo e mostraram que a ivermectina, ela mata o vírus SARS-CoV-19, que é o vírus do Covid-19. Só que para a ivermectina matar o vírus, a gente precisa tomar 100 vezes a dose que a gente toma. E isso não tem cabimento, né, gente? Tomar 100 vezes a dose que a gente toma, a gente vai se intoxicar e vai morrer muito antes do vírus.
né? Então, vejam que a bioestatística, ela está em todo esse processo. Tá? Então, comecem a acompanhar detalhadamente os números, como esses números trazem informações para nós, tanto do lado de levantamento, como do lado das respostas, tá? Se vocês quiserem, depois eu até compartilho esses dados aí da COVID, para a gente analisar esses dois momentos. Bom, e aí, então, nós temos o primeiro processo, que é a organização e a apresentação dos dados em estatística. Tá? Na bioestatística, a gente trabalha com dados. O que são esses dados? Os dados são os números. O que a gente tem que fazer? A gente tem que organizar e apresentar esses dados, porque só falar o número, às vezes, não faz tanto sentido. Tá? E aí, uma das primeiras coisas que a gente trabalha, que a gente tem que entender, é alguns conceitos. Como é que esses conceitos se aplicam dentro da bioestatística? E aí, quem fez epidêmio, quem já fez epidêmio, ou quem está fazendo epidêmio, vai conseguir fazer essa correlação. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter de conceito na cabeça é quando a gente fala a palavra população. Tá? Quando a gente fala população na estatística, a gente está se referindo a um grupo de indivíduos que tem pelo menos uma característica em comum, tá? E que eu tenho interesse de trabalhar. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, o meu estudo é sobre os alunos que fazem enfermagem na Unemat. Quem vai ser a minha população? Vão ser todos os alunos que fazem enfermagem na Unemat. Então, esse grupo que eu vou estar trabalhando, que tem uma característica em comum e que me interessa para o estudo, esse grupo eu chamo de população. Tá? Então, essa população, ela pode ser uma população limitada, como, por exemplo, aqui os ratinhos, quando a gente trabalha com experiências em laboratório, né? A minha população pode ser uma população pequena, ou pode ser uma população bem grande, bem numerosa, ou ainda pode ser uma população determinada por alguma característica que é o próprio conceito. Tá? Esses indivíduos têm que ter alguma coisa igual. Pode ser qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Pode ser morar na mesma cidade, pode ser usar o mesmo remédio, pode ser ter o mesmo sexo, pode ser ter o mesmo peso, qualquer coisa, mas precisa ter uma coisa em comum. Se eles tiverem uma coisa em comum, eu chamo de população. Mas qual que é o problema? Eu consigo trabalhar a minha população em todos os estudos? Vejam bem, se eu vou trabalhar, por exemplo, a população, eu quero trabalhar indivíduos brasileiros. Então, pronto, a minha população vão ser todas pessoas que nasceram no Brasil. Eu tenho interesse de trabalhar todas essas pessoas. Eu vou conseguir trabalhar com todas as pessoas que nasceram no Brasil? É bem provável que não. Então, quando eu não consigo trabalhar com toda a minha população, eu tenho que fazer alguns recursos, e é isso que a gente vai ver mais para frente. Aqui tem os tipos de população. Nós temos dois tipos de população. Nós temos as populações que a gente chama finita e as infinitas. A finita é aquela que eu posso contar, que eu tenho um número exato daquela minha população. Então, exemplo aqui, os alunos do mestrado. Eu consigo contar quantos alunos estão fazendo mestrado. Eu também consigo contar, por exemplo, quantos funcionários tem a Petrobras ou quantos leitores tem o Brasil. Tá? Então, são coisas que eu consigo contar, que eu tenho noção de qual que é o valor. E mais eu tenho também as minhas populações infinitas, que são aquelas que eu não tenho como contar ou que eu não tenho como ter certeza do número. Então, por exemplo, a quantidade de barril de petróleo produzido por um poço. Eu posso ter uma estimativa de quanto que esse poço produz, mas eu não tenho a certeza de qual será esse número. A mesma coisa os nascimentos em uma cidade. Eu sei quantas crianças vão nascer esse mês em Cáceres? Eu não sei. Eu tenho uma ideia, mas uma certeza eu não tenho. Então, quando eu não tenho essa certeza, eu chamo de uma população infinita. Se eu conseguir ter uma certeza, dizer, não, tem tantos
tantas pessoas, ou tantos usuários, ou tantos alunos, aí eu chamo de uma população finita. Se eu não sei, ou se eu não posso determinar, eu chamo de infinita. E aí vem a questão de como trabalhar a população, que é que eu estava falando para vocês. Será que eu consigo trabalhar todo mundo, todo o tempo? Quando eu consigo trabalhar todo mundo, eu digo que eu faço um censo. O que é o censo? O censo é quando eu trabalho todo mundo da minha população. Tá? Quando eu trabalho todas as pessoas da minha população, eu faço um censo. Quando eu faço um censo, eu não preciso fazer nenhum cálculo estatístico. Por quê? Tudo que eu encontrar é referente à minha população. Então, quando eu trabalho com censo, tudo que o censo me falar é a verdade, porque eu trabalhei com todo mundo da minha população. Eu não preciso fazer nenhum cálculo estatístico para dizer se aquilo ali, se foi suficiente, se não foi, se está certo ou se está errado. Não. Se é o censo, se é todo mundo, aquela é a verdade. Por isso que se faz censo a cada 10 anos ou a cada 20 anos, dependendo do país. E por que a gente usa tanto esse dado? Por que esse dado é tão importante? Porque a resposta do censo é o que está realmente acontecendo, porque estudou toda a população. Então, quando eu faço um censo, toda vez que eu ouvir essa palavra censo, lembra que foi estudado toda a população. E se foi estudado toda a população, todo o resultado que eu tenho é aplicável àquela população. Agora, quando eu não consigo estudar toda a população, quando eu não tenho capacidade para fazer um censo, eu faço uma outra coisa chamada amostragem. O que vem ser a amostragem? A amostragem é quando eu trabalho uma parcela da minha população. E aí, se eu trabalhei uma parcela da minha população, eu não posso dizer que o meu resultado é para todo mundo. E aí, como que eu faço para dizer que esse resultado é de todos? Aí eu uso uma ferramenta estatística. Aí a estatística entra para dizer para mim, olha, esse resultado aqui da sua amostra, você pode aplicar para todo mundo. Ou me diz ao contrário, esse resultado daqui da amostra, você não pode aplicar para todo mundo. Tá? Então, nós temos esses dois jeitos de trabalhar. Ou eu trabalho com censo e todo o resultado que eu encontrar é aquilo mesmo que está acontecendo, ou eu trabalho com uma amostragem, que eu trabalho uma parte da população e aí eu preciso fazer cálculos estatísticos para realmente mostrar se aquilo que eu estudei realmente representa todo mundo. Então, aqui é uma representação gráfica. Então, vejam só, eu tenho aqui a minha população, é todo mundo, ó, a bolona grande. Quando eu não posso trabalhar com toda a população, eu não posso fazer o censo, o que eu faço? Eu pego uma amostragem, eu pego uma amostra, eu pego uma parte dessa população para tentar responder a minha população toda. E aí, para dar essa resposta, então eu uso os cálculos estatísticos. Tá? Aí aqui tem uns itens. Por que eu faço a amostragem ao invés de fazer censo? Se o censo me dá a resposta já certa, por que eu vou fazer a amostragem e não fazer o censo? Primeiro, gente, economia. Tá? Por que economia? Porque pesquisa no Brasil não é incentivada, então a gente não tem dinheiro para fazer pesquisa. Então, a gente precisa fazer censo, tanto para economia de gastos mesmo. Você imagina se eu fosse analisar todas as pessoas do Brasil, quanto tempo eu ia gastar? Quanto dinheiro eu ia gastar? Quantas viagens eu ia ter que fazer? Tá? Então, eu faço, em vez de trabalhar com censo, eu trabalho com amostragem. Outra é menor tempo. Eu teria tempo disponível para analisar tudo isso? Eu teria tempo disponível para analisar todos os alunos que fazem enfermagem no Brasil? Não. Então, eu trabalho apenas com os alunos que fazem enfermagem no Unicamp, por exemplo. Tá? Outra vantagem, por que fazer? Maior qualidade nos dados levantados. Uma coisa é eu levantar dados de um grupo de 100 pessoas. Outra coisa é eu levantar dados de um grupo de 10 mil pessoas. A chance de eu errar na hora do levantamento de dados é muito maior no grupo grande do que no grupo pequeno.
tá? Então, tem esse detalhe. Outra coisa que eu faço amostragem é quando a minha população é infinita. Se eu não sei o número dessa minha população, não faz sentido eu fazer censo, faz mais sentido eu fazer uma amostragem. E outro detalhe é que fazer a amostragem é mais fácil e o resultado é satisfatório. Por que o resultado é satisfatório? Porque eu tenho técnicas estatísticas capazes de me dar uma boa resposta. Tá? Se o estudo for bem conduzido, ele me dá a mesma resposta. Tá? Então, essas são as vantagens de fazer a amostragem ao invés de censo. E quando eu tenho que fazer censo? Eu faço censo quando a minha população, por exemplo, é pequena, tá? Porque eu pego uma característica bem específica da população e essa população é pequena, aí eu trabalho com todo mundo, em vez de estar excluindo os demais. Outro, quando exige um resultado exato. Se eu tenho que ter certeza absoluta do que está acontecendo com aquela população, eu tenho que fazer um censo e não uma amostra. Lembrando que os cálculos estatísticos são ferramentas, né? Não são exatos. Sempre existe uma margem de erro. Né? E o censo não. Se eu analisei todo mundo, a resposta é aquela. E quando eu disponho dos dados da população? Se eu já tenho esses dados, então eu trabalho com todo mundo. Ah, mas como isso? Existem bancos de dados. Tá? Por exemplo, lá o IBGE, quando faz o censo, ele faz os bancos. Então, eu não preciso sair contando a população, porque o IBGE já fez isso. Então, eu pego os dados do IBGE e trabalho a população toda. Tá? Então, a gente sempre tem que cuidar o que eu tenho de dado disponível também. Lembrando que o censo, sempre o resultado vai ser exato, tá, gente? Da amostra, eu sempre tenho essa margem de erro. Aqui está mostrando, então, a relação do tamanho da amostra e do tamanho da população. Eu trouxe aqui para você só para se vocês familiarizarem com esses Nzinhos aqui, tá vendo? Esse N maiúsculo geralmente representa o tamanho da população. Então, quando eu estou trabalhando com a população, eu trabalho com um N maiúsculo. E quando eu trabalho a amostra, eu trabalho com um N minúsculo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando vocês começarem a ler os artigos científicos, vocês vão ver assim, no início da tabela, N igual a 133. O que é esse N igual a 133? É que aquela pesquisa avaliou uma amostra de 133 pessoas. Tá? Então, fiquem atentos, tá? E aí, aqui, mostra aqui a relação. Então, eu tenho o tamanho da minha população e eu tenho o tamanho da minha amostra. Como que eu vou fazer essa seleção da minha amostra dentro dessa minha população? Existem técnicas para fazer essa seleção. Então, qual que são essas seleções? Uma amostra boa é uma amostra que a gente fala que é representativa. O que é representativa? Que ela representa, de alguma maneira, a minha população. Uma amostra não tendenciosa, ou seja, que não tenha nada que está interferindo, que não tenha uma tendência e que seja possível fazer uma inferência. O que é isso? Olha aqui. Aqui como se fosse minha população, tá vendo? 1, 2, 3, aqui é a minha população. Ela vai ser representativa quando eu pegar um representante de cada um da população. Então, eu tenho lá na população homens e mulheres. Se eu pegar só homens, eu vou estar representando a minha população na minha amostra? Possivelmente não, né? Eu tenho que pegar homens e mulheres. O ideal é que eu pegue metade de homens, metade de mulheres, por exemplo. Tá? Então, a representativa, lembra que eu tenho que conhecer a minha população para selecionar a minha amostra. Embora eu não vá coletar dados de toda a população, mas eu preciso conhecer essa população para determinar uma boa amostra. E não tendenciosa, o que é? Olha só, veja o que eu vou pegar aqui, por exemplo, a minha população de uma escola. Eu tenho 70% de professores, 25% de colaboradores e 5% de professores. Tá? Digamos que aqui, nesse grupo aqui, tem 1.000 pessoas. Então, 700 são alunos, vai dar 770, 35 são professores e o restante são colaboradores.
Quando eu vou fazer a minha amostra, eu pego o mesmo percentual, só que em números menores. Aqui eu tinha 1.000, aqui eu vou pegar só 100, mas eu continuo com o mesmo percentual. Então, quando eu faço isso, eu tenho uma amostra não tendenciosa. Ela, além de ser representativa, ela não tem uma tendência, ela está seguindo o que realmente a minha população é. Certo? Então, aqui um exemplo. Eu quero testar os efeitos colaterais do anticoncepcional oral aqui no Brasil. Quem vai ser a minha população? Lembra que a população é que tem uma característica em comum baseado no que eu quero estudar. Então, minha população serão todas as mulheres no Brasil que utilizam o anticoncepcional oral. Só que aí eu quero descobrir no meu estudo se tem diferença entre as mulheres hipertensas e não hipertensas. Então, dentro da minha amostra, que será da minha população, eu vou tirar uma amostra e dentro da amostra eu vou dividir esses grupos, certo? Então, a gente tem que pensar o que o estudo quer para conhecer a população e para determinar a amostra. Eu não posso partir da amostra para a população, eu tenho que partir da população para conhecer a amostra, baseado no que eu quero, tá? Então, aqui é só um exemplo de como que isso qual que é o raciocínio de isso ser feito. Por quê? Porque lá depois, no resultado final do meu trabalho, eu vou ter as contraindicações e os efeitos adversos baseado nos grupos que se formaram dentro da minha amostra. Então, eu tenho que ter esse cuidado. O que eu quero mostrar, conhecer a minha população e aí pegar dentro dessa população uma amostra que seja representativa e não tendenciosa. E aí, quais são os tipos de amostragem que a gente pode ter? A gente tem 2 tipos. As amostragens probabilísticas, ou chamadas aleatórias, e as amostragens não probabilísticas, ou chamadas não aleatórias. Dentro das aleatórias, a gente tem 4 tipos. A casual simples, a sistemática, a estratificada e o conglomerado. Tá? Eu posso fazer esses 4 tipos de amostra. E dentro da não probabilística, eu tenho a conveniência e a intencional. Tá? Geralmente, nos estudos, são utilizadas as aleatórias. Tá? Mas na enfermagem, a gente encontra bastante estudos não aleatórios também, tá? Dentro da enfermagem, dentro de pesquisas da enfermagem, tá? Como, por exemplo, pesquisa sobre diagnóstico de enfermagem, pesquisa sobre prescrição de enfermagem. Na estatística, a gente trabalha mais a probabilística, mas na enfermagem em si, a gente trabalha mais a não probabilística, tá? Então, o que vai ser essa? Primeira coisa, a gente tem a amostragem probabilística. O que é a amostragem probabilística? É aquela aleatória, onde todo mundo vai ter chance de participar do meu trabalho. Então, a primeira é a amostra casual aleatória simples. A amostra casual aleatória simples é que os elementos são retirados ao acaso da população. Então, eu tenho a minha população e eu vou simplesmente selecionar aleatoriamente qualquer indivíduo dali de dentro. Eu aqui não estou pensando em nada no meu estudo em relação a ser representativa, nada. Eu pego ao acaso. Como que acontece isso aqui? Geralmente isso aqui se dá através de sorteio, tá? Então, eu vou trabalhar os alunos que estão fazendo bioestatística no semestre 2020/3. Então, todos esses alunos têm o mesmo peso para mim, têm a mesma representação, e eu vou sortear 10 alunos para me fazer a pesquisa. Então, eu vou simplesmente sortear e qualquer um de vocês pode sair. Ah, pode ser que saiam 10 meninos? Pode ser. Pode ser que saiam só 10 meninas? Nenhuma? Pode ser. Tá? Esse é um tipo de seleção. É um tipo totalmente aleatório, casual e simples. Tá? É um tipo muito utilizado nas pesquisas, tá, gente? Principalmente nas pesquisas de grande porte. A outro tipo de amostra é quando eu faço uma amostra sistemática.
A amostra sistemática é aquela que eu determino um sistema para fazer a seleção. Então, por exemplo, eu vou obter uma amostra de 2% dos prontuários dos pacientes em uma clínica. Então, eu vou pegar os últimos 50 prontuários dos pacientes. Então, eu determinei que eu vou pegar um determinado grupo. Eu vou pegar os últimos 50 prontuários. Eu podia determinar que fossem os primeiros 50 prontuários. Ou eu podia determinar que fossem os prontuários do meio. Tá? Quando eu faço essa determinação, eu digo que é uma amostragem sistêmica. Outro exemplo, eu boto os elementos em fila, tá? Uma fila de uma sala de aula. Eu não vou pegar o primeiro, não vou pegar o último e nem do meio. Eu vou pegar o 10º a cada grupo de 10. Então, eu vou ir contando e o 10º de cada fila é quem vai entrar na pesquisa. Tá? Isso é só para mostrar que quando eu boto um sistema, tá, de seleção, eu chamo de amostragem sistemática. Isso aqui continua sendo aleatório? Continua sendo aleatório, só que eu tenho um sistema para determinar quem vai ser esse grupo aleatório. O outro tipo é a estratificada. A amostra estratificada é muito utilizada, tá? Porque ela pega elementos provenientes da população. Então, eu tenho uma população que eu já conheço e eu vou pegar uma representação dessa população. Eu pego um extrato, tá? Aqui tá dando um exemplo. Então, eu tenho uma população de 200 alunos, que é homens e mulheres. Tá? Então, eu tenho 120 homens e 80 mulheres. Ao todo, 200. Essa é a minha população geral. Então, eu vou pegar uma amostra. Minha amostra vai ser 10%. 10% corresponde a 20 pessoas só. Então, em vez de ser 120 homens, eu vou pegar 12. Em vez de ser 80, eu vou pegar 8. Então, tá vendo que tá super representativo. É a mesma proporção. Isso se chama estratificação. Então, eu pego um grupo, um extrato da minha população. Tá? Esse é um dos tipos de amostra mais utilizado. Esse grupo aqui que eu vou pegar, ele continua sendo aleatório. Vão ser 12 homens aleatoriamente. Mas só que o número que eu pego representa um extrato da minha população geral. E essa aqui também que é muito utilizada é a amostra por conglomerados. A amostra por conglomerados, ela distribui a população em subgrupos fisicamente próprios e heterogêneos, que representam a minha população global. Então, como que isso aqui geralmente acontece? Essa amostra por conglomerados geralmente acontece nos estudos que trabalham em bairros ou que trabalham em cidades. Por quê? Porque se vocês observarem, as casas nos bairros, as famílias nos bairros, elas são muito parecidas, né? Embora não sejam iguais, mas são parecidas. Então, o que eu faço? Eu divido, um exemplo aqui, uma cidade, eu divido a cidade em 5 sessões, ó, primeira sessão, segunda, terceira, quarta e quinta sessão. E aí eu determino que eu vou pegar 4 casas da primeira e 4 casas da quinta. Ou eu podia determinar que eu ia pegar 4 casas da segunda e 4 casas da quarta. Então, eu faço uma determinação não baseado em pessoa, mas em subgrupos. Por que eu falo casa? Porque a casa é um subgrupo dentro dessa população. Tá? Eu não falo o número de indivíduos, eu falo o número do grupo. Tá? É um grupo que eu determino que eu vou estar selecionando. Muito utilizado, por exemplo, essa amostra por conglomerados foi utilizada agora na pesquisa que a gente teve aqui em Cáceres, lá da UFPEL, não sei se vocês viram, da Faculdade Federal de Pelotas, que estava fazendo uma pesquisa sobre o Covid. Como que eles fizeram? Eles foram no bairro e sortearam casas em determinados bairros, e aí dentro dessas casas foram feito o teste rápido da Covid. Vieram uma vez no início da epidemia, depois de um tempo veio de novo, e depois de um tempo veio de novo. Vieram 3 vezes aqui em Cáceres. E aí, como que eles determinavam quem seriam essas pessoas? Eles dividiram a cidade em bairros, e aí dentro dos bairros sorteavam as casas. Então, esse tipo de amostragem foi por conglomerados. Tá? Aí as técnicas de amostragem não probabilísticas.
aquelas que não são probabilísticas, não são ao acaso. Nós temos dois tipos. Primeiro, a amostragem por conveniência. A amostragem por conveniência é aquela que o pesquisador, ele reúne os elementos que ele quer trabalhar, ou que ele tem ali para trabalhar. Tá? Então, eu uso o que é conveniente para aquela minha pesquisa naquele determinado momento. Um exemplo, por exemplo, aqui, ó. Mulheres de um grande salão de beleza para testar cosméticos. Se eu vou testar cosméticos, a chance de eu pegar mulheres que usam cosméticos no salão de beleza é muito maior do que se eu pegar na população inteira, não é? Então, quem eu vou selecionar tem uma certa conveniência para eu achar o resultado, eu chamo de amostra por conveniência. Tá? Isso geralmente acontece nas pesquisas mais limitadas, nas pesquisas menores. Tá? Então, eu determino, vai ser por conveniência, eu vou selecionar aquele grupo que eu sei que aquele grupo ali é o que eu quero. Por exemplo, assim, eu vou trabalhar idosos que estão no asilo. Tá? E aí eu quero trabalhar qual que é a sensação que os idosos do asilo têm. É uma amostragem por conveniência, porque eu vou pegar pessoas que já estão convivendo com aquele problema. Eu não vou pegar o acaso e sair perguntando. Tá? Então, é muito utilizado em pesquisas dentro da enfermagem, a amostra por conveniência. E outra é a amostra intencional. A amostra intencional é que eu escolho o grupo que vai ser da minha amostra. Eu escolho mesmo, tá, gente? Eu determino um grupo que vai ser pesquisado. Tá? Essa é a amostra intencional. Na amostra por conveniência, eu vou naquele lugar que eu sei que eu vou achar o resultado. Vou trabalhar com aquelas pessoas que eu sei que eu vou achar o resultado, mas eu não determino quem que eu vou trabalhar. Tá? Vão ser as pessoas que estão ali, mas eu não determino quem vai ser. Aqui eu determino quem vão ser. Tá? É intencional, tem uma intenção daquilo acontecer. Um exemplo é testar um produto que foi modificado em um subgrupo. Então, eu determino quem vai ser esse grupo que vai ser estudado. A outra amostragem que tem não probabilística é por cotas. Tá? Por cotas é quando eu seleciono pessoas com a mesma características. Então, eu posso selecionar, assim, pessoas só de um sexo, só de uma raça, só de um nível econômico. Então, eu faço essa amostragem por cotas. Não é muito utilizado, tá? É não probabilístico também, porque eu quero trabalhar, eu vou determinar o sexo da minha pesquisa. Então, eu vou pegar aquele grupo daquele sexo. Então, eu determinei, não vai ser o acaso. Né? Eu determinei que eu vou trabalhar aquele grupo, aquela cota. E aqui, só para finalizar, vocês podem estar se perguntando assim, como é que eu determino o número dessa minha amostra? O que eu quero dizer para vocês é que, assim, essa amostra, existe um cálculo para determinar qual vai ser o tamanho da sua amostra. Porque não é assim, eu tenho a população de Cáceres é 90 mil pessoas. Eu quero trabalhar 10%. E essa vai ser minha amostra. E ela vai responder a minha pergunta. Não é assim que se determina. Isso é um modo, tá? Você pegar um percentual da sua população é um modo, mas não é o modo correto na estatística. Na estatística, para determinar o tamanho da minha amostra, eu seleciono um parâmetro, que é uma característica da população, eu vou selecionar uma estatística e vou fazer uma estimativa. E aí eu tenho que determinar o meu erro amostral. Eu tenho que saber o quanto eu vou errar. O quanto eu estou disposto a errar na escolha dessa minha amostra. E aí eu determino quanto eu estou disposto a errar. E aí, eu tendo então esses itens, eu faço um cálculo estatístico e esse cálculo vai me dizer quantas pessoas eu tenho que estudar para chegar àquilo que eu quero. Tá? Então, isso aqui, esse cálculo de amostra, a gente não vai trabalhar, mas é importante que vocês saibam, para determinar uma amostra, existem cálculos, tá? Que eu tenho que determinar alguns itens para ter a resposta correta de qual seria uma amostra ideal. Esse cálculo de amostra, vocês podem encontrar na internet vários tipos, tá? Que fazem esse cálculo da amostra, várias maneiras de fazer esse cálculo, não é um cálculo único, existem vários tipos de cálculo,
tá? O que é que determina é os itens que você tem que escolher para determinar quem vai ser a sua amostra. Então, você tem que saber esse parâmetro, tem que saber quanto que é a população inteira, tem que saber quanto você quer errar, tá? E aí, baseado nisso, eu tenho uma amostra que seria uma amostra ideal, que seria uma amostra que vai responder à minha população. Então, para calcular o tamanho da amostra, existem testes estatísticos específicos. Esses testes têm parâmetros e um dos principais itens é que eu tenho que saber o quanto eu estou disposto a errar. Porque lembra, se eu trabalhar a população inteira, eu tenho uma resposta exata, uma resposta correta no censo. Se eu trabalhar a amostra, eu tenho uma chance de errar, porque eu não vou pegar todo mundo. Tá? Então, fiquem com isso guardados na cabeça de vocês. Ah, como é que eu calculo a amostra? Eu tenho que procurar uma calculadora específica de amostra e determinar os parâmetros que eu quero para fazer minha pesquisa. Certo? Então, essa seria a nossa introdução de hoje. Não vou me estender muito. Por quê? Porque todo esse material vocês têm. Deixa eu só interromper aqui. Está lá disponível nas nossas duas aulas. Saiu aí da tela? Voltei para a tela? Voltou? Acabou? Parou? Apagou. Tá? Dúvidas? Não, a Ana está colocando aqui. Podem mandar pelo chat ou podem abrir o microfone e falar, tá, gente? Sem problema. Ah, detalhe, né? Essa aula vocês já tiveram. O pessoal que estava fazendo bioestatística 2020/1, né? Já teve essa aula. Então, até para não ficar muito repetitivo, não vou me estender mais muita coisa, né? Querem mandar perguntas, alguma coisa? Não? Então, antes da gente encerrar, eu vi que a professora Lúbia, ela estava aqui com nós. Não sei se a Lúbia está aí ainda. Você quer falar alguma coisa? Quer dar um oi? Manda uma mensaginha aqui para nós. Tá? Por que que acontece? Essas aulas, tá? A Lúbia está se preparando. A Lúbia, ela está em licença maternidade, tá, gente? Não se esqueça que ela está com um bebezinho pequeno também. Então, nada de mandar mensagem de madrugada pro privado da professora, viu? Professora, Fala. os encontros vão acontecer toda segunda à tarde, tipo, desse jeito? Isso, nossos encontros vão ser toda segunda à tarde, a sala vai estar aberta a partir da 1h30, e aí eu pensei na dinâmica do seguinte, da 1h30 às 2h, a gente entra para tirar dúvidas do que está no material lá disponível. A partir das 2h, a gente apresenta o material da semana. Tá ok. E aí, Obrigada. depois que terminar, a gente tira as dúvidas aqui também, discute aqui, tá? Não vai ter, embora tenha horário para terminar pré-definido, mas a gente não tem assim vocês têm que ficar aqui 2 horas aqui na sala. Tá? Não tem isso, tá bom, gente? Não tem assim um horário pré-definido que tem que ser tantas horas, tá? Porque atividade remota não é isso. A gente precisa estar trabalhando. Não tem que ficar aqui certinho. Ana Raquel quer falar? Eu queria tirar uma dúvida sobre a questão de frequência. Na aula presencial tem, mas na remota vai ter também? Como é que funciona? Tem, Ana, tem presença também. Vocês têm presença. Inclusive, eu ia pedir agora para vocês que cada um me mande o nome de vocês aqui no chat para depois eu marcar. A presença aqui das aulas remotas, ela é feita de 2 maneiras. Uma é essa presença aqui, no momento sincrônico, que é nesse momento ao vivo, que conta uma presença, e as outras presenças são contadas conforme vocês acessam o material. Tudo que vocês entram lá na plataforma, eu e a professora Lúbia temos acesso. Então, onde vocês clicam lá, a gente tem o horário e o dia que vocês clicaram.
Então, por isso que vocês observem lá no início da plataforma, tem assim, introdução à bioestatística. Não, eu não sei se está esse nome, tá, gente? Eu não lembro de cor. Deixa eu abrir aqui para ler certo, não estou lendo errado. Aqui, por exemplo, para ajudar, o meu caiu aqui, peraí. Deixa eu entrar aqui na plataforma para eu ler certinho e falar correto para vocês. Então, tem lá, por exemplo, a importância da bioestatística da enfermagem. Está lá os 3 artigos e o fórum. Aí está a data ali, de 10/8 a 10/8. Então, bom, 10/8 a 10/8. Então, tem hoje para abrir o material. Então, todo mundo que abrir lá, a gente vai ver e aí vai dar a presença baseado nessas aberturas também do material. Tá? Quem já abriu todos os materiais, já vai estar a presença também pelo sistema remoto. Aí só vai contar depois as presenças por aqui, tá? Pelas webconferências. Mas por exemplo, hoje, vocês têm 4 presenças, né? Que são 4 horas de aula. Uma presença é a participação aqui. Aí depende da hora que a gente for ficar aqui, né? Se for ficar mais de 1 hora, aí vai aumentando o número de presenças. Mas as demais, a outra proporção das presenças são pelo acesso que vocês têm na plataforma. Por isso que vocês precisam estar acompanhando sempre o material da plataforma. Tá? É esse modo, esses 2 modos de presença. Ficou claro? É que é meio confuso até para nós também fazer essas divisões. Oi, professora Chayana. Oi, Lúbia. Fique à vontade. Boa tarde, turma. Essas primeiras 2 semanas eu vou estar acompanhando aqui, mas vou estar em silêncio. Retorno, como a professora Chayana já falou, retorno a partir do dia 18, que eu ainda estou em licença maternidade. Ok? Mas, como a professora Chayana mesma falou, é um momento de muita novidade, né? Eu mesma ainda tenho muitas dúvidas quanto ao sistema, mas a gente vai resolvendo tudo no decorrer da disciplina. Se Deus quiser, a gente vai conseguir finalizar aí com sucesso. Obrigado, Lúbia. Então, gente, é isso, entendeu? É um processo que a gente vai estar se adaptando, vocês precisam se adaptar, nós também, tá? E, assim, não fiquem receosos de estar mexendo na plataforma, tá? Não tem nada que vocês mexam lá que pode dar errado, então pode mexer à vontade. E se der alguma coisa errada, nos avisem que a gente tenta consertar, né? E aí vocês vão ter que aprender também, nós também, a trabalhar com um sistema que é mais de participação do aluno, né? Que são o que a gente estava já fazendo no presencial, que é as metodologias ativas. Vocês precisam se organizar agora para estar trabalhando esses materiais. A gente vai fazer exposições rápidas, até para não ficar muito cansativo, e nós estamos aqui mais realmente para tirar dúvidas e levantar os questionamentos, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Patrícia? Professora, essa atividade primeira, que é para ser entregue até no dia 17/9, é em relação a essas aulas que você colocou aqui. Estatística para quem não gosta de número, a importância da estatística na pesquisa em saúde, a importância da pesquisa na área da saúde, e tem essa pergunta, né? É isso? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui a minha tela, que eu mostro para vocês. Acho que é um fórum, não é? É um fórum, isso, é um fórum. Deixa eu ver aqui. Conseguem ver minha tela? Deixa eu ver se abre. Tá abrindo, 17/8, viu, Patrícia? 17/8. Aí minha tela, tá vendo? Vocês vão entrar aqui no fórum. O fórum é até dia 17/8, é esse primeiro aqui. Então, até segunda que vem, vocês vão responder essa pergunta aqui, ó. Apresente o que você encontrou sobre a aplicação da bioestatística nas atividades do enfermeiro em diferentes ambientes do trabalho. Você pode também comentar e discutir a opinião dos colegas. Então, vocês vão entrar aqui na mensaginha, embaixo. Aqui as meninas já responderam. E aí, vocês vão responder ao tópico, tá? E depois a gente vai estar lendo e fazendo a avaliação. Tô em dúvida, não sei o que responder. Vai lá, lê os textos, porque esses 3 textos daqui vão dar um embasamento para vocês discutirem essa pergunta. Certo?
Então, tem até a semana que vem para vocês lerem esse texto e discutirem a pergunta. Tá certo. Uhum. Certo? Ok. Não esqueçam e repassem isso para os colegas, que vocês se falam mais até do que a gente, né? Que o problema são as datas de fechamento. Vou frisar muito isso, porque o presencial é mais fácil a gente ficar falando e tá lá todo mundo junto, né? Aqui, como a gente vai se ver uma vez a semana só, pode ser que esqueça. Então, até semana que vem vocês têm que fazer essa tarefa. Ok, obrigada. Não é, gente, não é para colar e copiar os itens lá, não. Para dar um print de vocês mesmo. Até porque quando cola e copia, a gente acaba descobrindo. Podem comentar à vontade, gente. Não tenha medo aqui. Né? Eu sei que o sistema é aberto no sentido de todo mundo vai ver minha pergunta, todo mundo vai ver minha resposta. Mas é como na sala de aula, né? Quando a gente fala, todo mundo vai ver o que a gente falou. Então, não fiquem tímidos, nem nada disso, tá, gente? Vamos tentar trabalhar ao máximo e aproveitar esses dias, né, para estar discutindo mesmo. Vamos aproveitar aí que nós temos a pandemia como plano de fundo, a gente pode trazer algumas discussões que vocês tenham dúvidas do que estão vendo na televisão, que estão vendo na internet, relacionado aos números da pandemia, tem tudo a ver com a nossa disciplina. Tá? Então, se quiserem trazer discussões, tragam também as discussões, nós vamos estar aqui para isso, tá, gente? E aí, se ninguém mais tiver pergunta, ninguém mais quer falar nada, a gente vai ficar aqui na sala, mas eu não vou apresentar mais nada, estou aqui só para tirar dúvidas. Então, se quiserem sair, já ir fazer as tarefas, enfim, fiquem à vontade. Tá? O que eu tinha para passar para vocês no dia de hoje era isso. Tá? E aí fica a cargo de vocês. O que vocês vão fazer agora? Se já vão lá fazer as atividades, se querem discutir aqui alguma coisa, ou se querem também descansar, não tem problema. Tá? Fica a cargo de vocês. Nós vamos estar aqui até pelo menos às 4 horas, eu fico aqui com a sala aberta, tá? Se alguém quiser trocar alguma ideia, discutir alguma coisa. Mas, se não, podem sair e fazer outras atividades. Ok, obrigada, professora. Obrigado, eu. Chayana, Oi. só uma questão, eu acho que foi o Ellison que fez no início. Ele perguntou a respeito do horário das reuniões. Eu não sei se já foi discutido e eu perdi. Não, então, eu até comentei. Eu acho que a dinâmica a gente podia fazer assim: a gente começa às 1h30, né? Aí da 1h30 às 2h, a gente fica para tirar dúvidas do material da semana passada, no caso, né? E aí, a partir das 2h, a gente apresenta o que é daquela semana. Assim, Gostei da ideia. Aí fica um periodinho antes para discutir, aí o período de apresentação e depois só os questionamentos. Isso. Bacana, gostei. Tá. Se a turma estiver de acordo, para mim tá ótimo. Então tá bom. Eu acho que sim, eu acho que ninguém se manifestou ao contrário. Depois eu vou colocar nas notícias também para ficar claro para todo mundo, deixar lá nas notícias essa questão do horário. Sim. É melhor assim, professora, porque daí a gente já vem estudando o que vai estar na aula, né? E aí a gente já tira alguma dúvida que ficou. Isso. Para dar início a uma nova matéria. Tá ótimo, que bom. Né? Então fechou, né, Lúcia? Nós fechamos. A cada módulo, né? Tira as dúvidas. Fechado. Tá ótimo, pessoal. Eu estou aqui à disposição. Eu vou deixar meu microfone fechado só por conta de ruído, tá? Mas é só me chamar que eu estou aqui para responder. A câmera eu vou deixar aberta. Então, só se quiserem, pode chamar. Se tiverem com alguma questão do SIGA também, a gente pode estar ajudando aí a responder alguma coisinha. Não esqueçam de colocar os nomes aqui no chat, tá? Para depois eu repassar para a lista de presença.